Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje nós temos o prazer inenarrável de receber ele, um dos caras do mundo do violino que eu mais gosto e é raro isso acontecer, um violinista legal. Vinícius Mendes, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, é um prazer. Vinícius Mendes para quem não conhece, quer dizer, Vinícius Mendes é para os íntimos, quem não conhece é Vini Mendes. Exato. O meu nome é meu apelido, não? Cara, como foi a vinda até Cotia? Foi cruel, não? Como eu venho da Baixada Santista e para subir a serra foi um trabalhinho, mas depois para vir de São Paulo para cá também. Mas é legal, uma viagem boa. Uma viagem boa? Muito bem. Lembrando que esse podcast ele é dedicado a todos vocês amantes desse instrumento maravilhoso, desse instrumento lindo. Você que já toca, você que não toca, você que já é profissional, você que é professor. Esse é o seu podcast. Lembrando que temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã, para que você possa ter o seu almoço, para que você possa ir na academia. Por que é 10h43? Por que é 10h43? Isso aí é um easter egg só para os entendidos. Entendi. E ele perguntou sabendo a resposta, tá? Sim. Só para os iniciados. É só para os iniciados. Então, um dia, quem sabe você que tá ouvindo vai saber por que é 10h43. Mas o fato é que vai ao ar sempre às 10h43. Lembrando que se você é membro, esse podcast a gente tá gravando aqui, porém que se você é membro, você já pode ter ouvido, podia ter ouvido esse podcast há 2 semanas atrás. Porque quem é membro tem acesso antecipado Vou virar membro aos podcasts. Então, clica aqui no YouTube, seja membro, para você ter acesso antecipado aos podcasts. Professor Vinícius Mendes, para quem não lhe conhece, o que você faz hoje em dia com o violino? Onde você trabalha? Isso. Eu sou o Vinícius, tenho 29 anos. É legal me apresentar antecipadamente. Uhum. Eu sou o Vinícius, tenho 29 anos, toco na Orquestra Sinfônica de Santos, sou esposo da Thalia, que está aqui atrás de mim. E eu toco violino, dou aulas, trabalho também com produção cultural. E é isso, acho que me leva a vida bem na boa. Que maravilha. Mora na praia, que coisa ruim, né? É meio triste morar lá. E o Vini, ele tá... Eu tenho uma categoria de violinistas na minha cabeça, e o Vini tá dentro de uma categoria muito específica que eu tenho, que são os violinistas Ronaldo Gaúcho. São violinistas que têm trajetórias muito aleatórias e que vão parar no violino por algum motivo, ou fazem coisas muito diferentes com o violino. Qual foi a coisa, até agora, até o presente momento, qual foi a coisa mais diferente que você já fez com o violino? Mais assim, aleatória, fora da caixinha. Olha, aqui não é pouco. Eu já toquei em velório, dia de finados. Deixa eu ver o que é mais aleatório. Acho que foram essas coisas. Já toquei em divórcio, mais ou menos era um divórcio. Você tocou no divórcio? Era mais ou menos um divórcio, era uma festa de separação, mais ou menos. Isso é aleatório. Sim, é mais ou menos isso, assim. Era um casal que não ia ficar mais junto e fez meio que uma festa, assim. Eles estavam de boa com eles mesmos? Estavam. Eu vou pedir pra equipe baixar um pouquinho mais o meu retorno, por favor. É mais ou menos isso, Aí, assim. show. Me rolou eu não sabia o que era, né? Eu lembro que eu fui com alguns amigos tocar. Foi num restaurante em Praia Grande, um restaurante super legal. E o restaurante era caro e eles propuseram pra gente escolher o que a gente queria comer, os músicos também, que não é tão comum, né? Os músicos comerem nos lugares. Normalmente você tem que comer naquela mesa do lado da cozinha, do lado do banheiro. Não, tinha uma mesa pra gente, foi um amigo que chamou. E era um casal que tinha, sei lá, se eu não me engano, 10 anos de casado e eles não iam ficar mais juntos. Depois que a gente descobriu que era uma festa pra isso. Até então era um cachê de casamento. Era supostamente uma renovação de votos. Só que eles não renovaram os votos no evento, assim. Então eles foi decidiram, vamos cancelar o contrato aqui? Eles ficaram... Teve lá, a gente tocou algumas músicas e um almoço. Eu falei, legal, né? Mas eu pensei que eles falariam os votos, entraria junto com os filhos, sei lá, não. Só foi um almoço, assim, Que aleatório, velho. Exato. Tem um outro também. Foi um casamento que o noivo foi preso. Como que eu lembro que
acho que foi também eu cheguei pra tocar e não tinha quase nada, assim. E aí o porteiro falou, então, não vai ter casamento. Eu falei, como assim, não? E o mais legal é que eles já tinham pagado, então pra mim não me importa. E ele falou, não, o noivo acabou de ser preso. Eu falei, tá bom, então. Eu lembro que... Não lembro quem tava comigo, mas voltei pra casa E ficou a tarde de boas. Foi uma tarde, exatamente. Que maravilhoso, velho. Aí você não sabe o porquê. Não, nem quis me envolver com essas coisas. E agora, assim... olha só que legal. O Vini é um violinista, um excelente violinista. Porém, entretanto, todavia, você trabalhava no banco. Exato. Como que acontece? É porque isso acontece com algumas pessoas até que começam a estudar muito cedo o instrumento. Eu tenho alguns alunos que eram muito jovens, tanto é que um aluno veio conversar comigo essa semana para voltar a fazer aula porque ele tem interesse em ser músico. Uhum. Ele estudou comigo quando criança e foi viver a vida, trabalha, é casado, trabalha com TI. E ele falou, então eu queria preparar para fazer prova de orquestra. Eu falei, cara, você tem um emprego mó legal. Ele falou, não é legal quanto você pensa. E é aí muito legal. Tocar em orquestra também não, é tão legal quanto você pensa. Não, tô brincando, mas é mais legal que trabalhar no banco. Não sei. Não sei. Sabe que eu não sei agora pensando em retrospecto? Não, eu entendo. É um negócio muito engraçado, mas eu entendo que pessoas nasceram pra isso e pessoas que não nasceram pra isso. Quando você diz nasceram pra isso, exatamente o que você quer dizer? Tem aptidão. Aptidão é facilidade? Não só facilidade, mas psicológica. Tem aptidão psicológica, aguenta estar naquela situação. Eu chamo... meu primeiro professor chamava de vocação, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Que vocação não é igual talento. De vocação é só... É uma atividade que você faria por muito tempo, sem problema nenhum. Quanto você é resiliente pra aguentar aquela situação. Tendo ou não facilidade para aquilo. Tem gente que tem uma super facilidade e zero vocação, e aí vai fazer qualquer outra coisa. E tem gente que não tem facilidade... Tem muito caso disso, né? Exato. Tem gente que não tem facilidade nenhuma e muita vocação. E aí, com o tempo, a pessoa vai conquistando as coisas dela. Sim, o Rock Lee, né? É o Rock Lee, exato. Isso aí é uma referência nerd. Totalmente. E eu, por exemplo, eu comecei a estudar muito cedo, tinha uma rotina relacionada à música, felizmente, em casa. Posso até contar esse início. Claro. E porque, por exemplo... Para os nossos ouvintes não ficarem muito incomodados, cuidado com... Exatamente. Foi mal, gente. Tá bom, eu que peço perdão. Meus pais moravam em... Meu pai trabalhava, minha mãe também, como gerentes de hotel, no Guarujá, quando eu nasci. E é muito interessante que teve um amigo que veio visitar o hotel antes de eu nascer e ele pintou um quadro com um violino. Só que minha mãe não tava nem grávida nem nada. E ninguém na minha família é músico. Ele deu quadro pro hotel, um violino, né? Que doideira. Foi bem profético. Profético, com certeza. E aí minha mãe tinha esse quadro e ela engravidou logo em seguida. E assim, convergiu tudo para que acontecesse. E eu pirava nesse quadro, né? Quando criança, ficava olhando, tá? Minha mãe assistia bastante concerto, ouvia. E quem foi morar próximo ao hotel, praticamente era um condomínio e tinha um hotel, era um senhor professor Suzuki, japonês. Então minha mãe começou a fazer as aulas com ele, porque eu me interessava. Sua mãe queria ela fazer aula de violino ou ela estava fazendo aula de violino por sua causa? Meio que as duas coisas. Ela gostava também. E aí ela começou a fazer as aulas, já avisando que teria um filho para que gostava. Cara, olha, isso é um insight muito legal para mamães que estão assistindo, né? Pô, você quer que seu filho se interesse por música, por instrumento? Por que não começa você a aprender um instrumento em casa? Sim, né? isso que o seu filho vai vendo. Isso é muito prático, né? Você cria no ambiente para que cresça na criança, né? Suzuki até... Exatamente. Suzuki, para quem... O que é Suzuki, para quem não conhece? Suzuki é uma filosofia de aprendizado e ensino. Uhum. Hoje, a princípio era para violino, né? O professor Suzuki começou no violino, mas hoje a gente usa para diversos instrumentos. Questão da música em geral, né? E hoje em dia extrapola a parte musical. A Universidade de Pode crer. Curso de graduação de pedagogia fala sobre a aprendizagem da língua materna, que é essa coisa do ambiente, de você, para florescer na criança, algo que você queira que floresça na criança, você enriquecer o ambiente, basicamente. Exatamente. Parte desse princípio. E isso, sem dúvidas, assim, funciona. Mesmo crianças que não vão ser músicos, assim, ninguém é obrigado meu filho aprendeu a tocar violino, ele vai ser violinista de orquestra, solista. Não, às vezes para a vida ele vai ter habilidades que vão fazer com que ele
consiga coisas que supostamente são simples, mas a escola não ensina. Trabalhar em grupo, ouvir, e diversas outras habilidades que ele vai desenvolver sem ser de forma escolarizada, assim, o aprendizado disso. Uma certa resistência à frustração. Não, sem dúvida. Muita gente fala, isso é super engraçado, mas funciona. Para se aprender, para conhecer a si mesmo, nada melhor do que instrumento. A gente vai para a questão da religiosa, filosófica, dá um violino na mão do cara para ele conhecer a si mesmo, é na hora, assim. Meses que ele vai estar frustrado, que não vai ter resultado segundo a visão dele, assim, é fácil tocar violino e tal. Vai conhecer, eu sei o meu limite, sei o quanto eu aguento, sei até onde vai a frustração, até onde vai a decepção. Isso é o famoso conheça-te a ti mesmo. Exatamente. E aí eu tinha esse senhor que morava no condomínio e eu comecei a fazer as aulas com ele. Era bem filosofia Suzuki mesmo, não lia nada. Tocava e comecei a tocar bastante coisa e nós éramos da congregação e na congregação tem a filosofia do ensino, tinha pelo menos na minha época, a filosofia do ensino do Bona, aí você aprendia a teoria, aprendia a solfejar em clave de sol, em Fá. Depois, se você fosse resiliente, forte, se você saudável, sobrevivesse a esse processo, você conseguiria tocar no instrumento, né? Automaticamente? Como assim? Tipo, eu consegui fazer o Bona as 90 lições, sei lá quantas lições. Automaticamente eu consigo tocar o violino agora? Porque eu sei ler? Não. Só que como eu fiz o caminho inverso de aprender a tocar, eu não sei se eu fui mal inserido na teoria. E eu não conseguia aprender a entender. Então eu já tocava todos os hinos da igreja, mas não sabia ler direito. E não passava nas questões de teoria, de solfejar, né? Que era fazer a casinha, Bona, né? Bater o Bona, né? Caramba, isso faz tempo que eu não ouço. Bater o Bona. E eu tinha dificuldade de entender isso. E tanto é que eu toco violino desde os 3, 4. Eu comecei a tocar na igreja com 9, 10. Passei um bom tempo na aula de música. Fui, voltei e não... É um processo assim... eu sempre que tem essa coisa... Que a gente chega nesse assunto nos episódios de podcast, porque muita gente acaba tendo algum tipo de iniciação na congregação, né? Eu tive uma parte dela também. É um trabalho legal nesse sentido de iniciação do instrumento, de tocar na igreja e tal. Mas falando de pedagogia, é um jeito de ensinar que já há 100 anos atrás já estava velho. Sim. assim, existem jeitos melhores de fazer. Mas funciona pra igreja. Funciona, que show que funciona. Mas todas aquelas pessoas que ficam pelo caminho do Bona poderiam estar tocando também. Exatamente. E é um negócio que eu entendo que é nas melhores das intenções. Mas eu creio que hoje, como eu não faço mais parte da congregação, mas eu creio que hoje existem pessoas esclarecidas no meio. E eu não sei até onde eles são ouvidos para mudar todo o sistema. Eu entendo que é um conglomerado imenso de igrejas pelo Brasil afora e são realidades diferentes. E é na melhor das intenções que as pessoas tentam ensinar. Mas eu não sei se é o caminho mais correto. Hoje já dá. Eu creio que a internet está aí. Você que é irmão da congregação, aí você poderia... ir cutucando pouco a pouco. Exatamente. Ou entrar no violino didático. Vocês vão ver que vocês vão aprender a tocar os hinos. Aprender a tocar violino muito mais rápido. Aprenderia a tocar os hinos e ainda leria a partitura de uma maneira muito mais rápida. Enfim, tem várias questões. É um trabalho louvável na questão de democratização do ensino. É melhor aprender de um jeito do que aprender de jeito nenhum. Eu sempre falo isso. Sim. É melhor você aprender de alguma forma do que aprender de forma nenhuma. Então, parabéns. Mas assim como todo mundo pode melhorar o tempo todo, ninguém tá livre disso. Tudo pode melhorar o tempo todo. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Fora que cria uma referência, né? Porque tem muita gente tocando honestamente bem na congregação e você democratiza a demonstração de pessoas tocando de forma honesta. É muito legal nesse sentido. E aí você teve, então, parte da sua formação na congregação, enquanto fazia também a sua formação Suzuki com esse professor lá. Então, acabou que ele não morou mais lá, e aí eu fui fazer suas aulas da igreja, aí demorou, e aí dispersei. E uma coisa que pouca gente sabe, eu falei isso em poucos lugares, eu fui pro violoncelo. Você foi violoncelista por um tempo? Aí nessa época eu achei que eu seria violoncelista mesmo. Não vou ser violoncelista. Por que você foi pro violoncelo? Porque tinha um projeto guri lá em São Vicente.
E eu falei, vou fazer aula de alguma coisa. E não fazia nada no contraturno. Falei, vou estudar violoncelo, porque violino eu já sei tocar, né? Na minha cabeça eu já sei tocar, sou bom. Eu já tô meia hora aqui perto de São Paulo e já tô arrogante. Eu era um violinista legal, você viu o que ele falou no começo. E eu achava que eu tocava bem e tal. Eu falei, vou tocar violoncelo, que é uma outra coisa, é próximo, mas eu vou aprender. E eu comecei a ir bem no violoncelo, tive resultados legais. Agora eu vou denunciar a idade. Eu já falei no começo. Eu passei na ULM. Na ULM. Pra violoncelo. Eu fui aluno do Guri e um professor que dava aula no Guri dava aula na ULM. Ele falou, você tem que fazer prova na ULM e tal. Aí eu comecei a fazer aula com o Kirill Bogatira. É um violoncelista que veio, tocou pouquíssimo tempo na USESP. Ele tá, acho que no mundo árabe, se eu não me engano. Uhum. E aí começou a ter problemas com a escola. Eu falei, meu pai não deixava, porque ele sempre levou muito a sério a questão da escola. E aí não rolou de continuar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro que comecei a estudar na escola. Nesse momento, quando você estava aprendendo violoncelo, violino, era mais por gostar do instrumento ou você já queria levar isso como profissão? Na época do violino eu nunca vi como profissão. Tá. Sempre queria tocar na igreja ou tocar em casa. Gostava muito, já ouvia muita questão de gravação, assistia bastante vídeo já nos primórdios do YouTube. Que eu Todos aqueles do Violin Masterclass? Nossa, assisti tudo já. Assisto até hoje agora pelo site dele. Mas eu assistia muitos vídeos, sei lá, eu lembro quando apareceu no YouTube aquele vídeo do Sibelius com o Vengerov. Com o Vengerov, que o áudio era super baixo do vídeo. Era, esse mesmo. E eu lembro que algumas vezes eu ia pra escola de manhã, eu ligava o computador pra carregar o vídeo, que era longo, ele toca... Vocês, crianças, os vídeos você tinha que planejar com antecedência que vídeo você ia assistir pra deixar carregando, porque senão você não conseguia ver. E eu lembro que esse vídeo ele tocava o concerto de Sibelius e a balada do Isaíno Bis. A terceira sonata, né? E eu colocava lá pra carregar e ia pra escola. Aí eu voltava e assistia. E aí às vezes se você voltasse muito, ele perdia o carregado. Aí eu voltava só um pouquinho pra conseguir continuar assistindo. Mas sempre gostei. Aí eu fui pro violoncelo, no violoncelo apaixonei, assim. Sou fã muito de violoncelo ainda. Acho que o violino, o violoncelo e o piano são os instrumentos que eu mais ouço. E aí voltei a ser pessoa normal. Falei, vou estudar. Voltei a ser uma pessoa normal. Deixa eu sair de perto desse esquisito aqui. Deixa eu voltar a ser uma pessoa normal. Exatamente. Eu comecei a estudar e era na escola normal. E falei, tá bom, vou ser pessoa, vou ter um trabalho como qualquer pessoa. Meus pais tiveram trabalhos normais. Falei, tá bom. E estudei na escola. E na escola eu comecei a tocar guitarra também. Cara, o cara é muito Ronaldo Gaúcho, velho. Muitos. Se vocês verem assim na vida, diariamente, se eu fizesse um daily vlog, Nossa, vocês vão ver que é bem aleatório. Estou hoje aqui fazendo cachê na Sala São Paulo. Agora eu tô aqui com o Carlinhos Brown. Já aconteceu assim com alguns artistas. Por exemplo, eu tenho feito alguns shows com um cantor de rap, assim, com orquestra, que é a Hungria. Então foi muito aleatório, porque um dia eu tava no sábado fazendo um concerto, e no mesmo sábado à noite tava num baile de rap, assim, por exemplo. Tocando com orquestra rap. Exato. Que maravilhoso. Eu gosto, assim, é um negócio que eu curto outros estilos de música. E eu comecei a tocar guitarra, tinha uma banda na escola, isso era viciado em guitarra. Dando um parênteses sobre a guitarra, assim. Na pandemia, quando tava nada pra fazer, eu falei, vou voltar a tocar guitarra. Eu comprei uma guitarra eu tinha um iPhone antigo em casa. E falei, vou trocar esse iPhone por uma guitarra. Eu comprei uma guitarra, amplificador, cabo, e passava o dia inteiro lá tocando aquela guitarra lá. Aí, quando acabou a pandemia, eu não tinha mais tempo pra tocar guitarra, eu vendi. Então, eu fui guitarrista no período da pandemia, assim. Ficava estudando realmente, assim, ficava de manhã tocando. E aí eu lembro que o Jeff, um grande amigo Jeff. Abraço, Jeff. Queremos você aqui, inclusive. É o meu sócio de rolê aleatório. O Jeff tem um monte, assim, pra contar comigo. E o Jeff, ele conhece bastante de harmonia, de improvisação. E eu ficava mandando vídeo. Jeff, me explica como faz tal. E ele é violoncelista. Um dos violoncelistas mais versáteis que eu conheço. Talvez o mais versátil que eu conheço. Sem dúvida. Ele toca muito bem classicismo, por exemplo, e toca bem improviso. Música barroca, manda bem. E aí eu falava, Jeff,
me fala sobre harmonia negativa, modos gregos. O que é... Não, calma. Não. O que é harmonia negativa? Eu nunca escutei esse nome na minha vida. Eu lembro que fazia bastante tempo que eu não falava com o Jeff na pandemia. Aí eu mandei um áudio. Jeff, o que é harmonia negativa? Porque eu via que alguns caras do improviso na guitarra usam uma visão. Eu vou explicar de forma bem porca. Aham. Não, que eu tô curioso. Eu nunca escutei esse termo na minha vida. Não tem, muitos caras do improviso usam. Vou fazer de uma forma bem porca. Se você é do improviso, se você toca, se você escreve... Licença poética. Vocês vão me esculachar. Mas basicamente, a sequência da escala maior é... Do ré, mi, fá, sol, lá, si, lá. Não, entre tons. É tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Exato. Você pega as mesmas notas que tem e inverte a fórmula da escala maior, por exemplo. Semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Isso. Cria uma nova escala. E aí você tem a questão da ver também a série harmônica. É bem brisa, assim. Mas é muito legal, assim, os efeitos. Soa bem? Soa. Ok. Tem um pianista, cantor. Harmonia negativa, Tem ok. o Jacob Collier. É um cara que manja muito disso, faz uns efeitos absurdos. E existe, assim, você vai pra anti-harmonia, né? Tem a matéria, antimatéria. Mas, cara, isso se a gente inverter... Calma, deixa eu pensar. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então vira semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Quase é um modo grego, E possivelmente. é isso que eu ia falar. Não é Só que- provavelmente sei lá, um modo grego Então, que tenha esses o que acontece é o intervalos? quê? Não só muda na questão da escala em si, mas muda na questão da harmonia. Então, por exemplo, um acorde de dó. Que normalmente é dó, mi, sol. Isso, Você vai tocar com o sol na mais grave, mas aí vira uma segunda inversão. exato. Não, vira um sol, por exemplo, um sol bemol. No acorde de dó, entendeu? Esse cara é dó, mi natural, sol bemol. E aí vira outra coisa, entendeu? Tá, ok. Eu não tô entendendo nada, mas vamos seguir. Não, é mais ou menos isso. Eu falei que seria de uma forma bem porca. E na época eu fiquei brisando nisso, ficava tocando escala o dia inteiro, pentatônica, hexafônica, né? Que tem aquelas escalas de tom inteiro. E passava o dia nisso. Tá, agora voltando à história. Eu toquei guitarra e era coisa de escola, de banda, de concurso de banda na escola, tinha esses negócios. Você participava dos shows de talentos da escola? Participava, fiz Tocando guitarra? Tocando guitarra. Eu Pô, com uma violino ia banda. ser muito mais legal. Não sei se é tão legal quando você tem 15, 16 anos. Não Se você tem mais uma tão banda de legal. rock no período que era NX0, Fresno. Então era um negócio que Ok. rock era legal. Já foi um dia assim. Rock já foi o mais. Como posso Cool. dizer? O mais cool. O pessoal curtia na escola. Eu acho que. Não sei. Posso estar falando besteira. Não sei como é uma escola. Sei porque ainda dou aula em projeto social. Sei mais ou menos como os adolescentes ouvem. O que os adolescentes ouvem hoje. Tanto é que eu sempre pergunto pros adolescentes assim, o que vocês ouvem, o que vocês gostam. E é muito legal que aparece cada coisa assim que Você eu nunca nunca ouviu ouvi falar, falar. Por exemplo, lo-fi. Não sabia que era lo-fi. Como não? Eu só trabalho escutando lo-fi. Então, eu não sabia o que era lo-fi. Uma menina falou, eu ouço muito lo-fi. Aí outra criança, eu também. Criança falando, eu ouço lo-fi. Eu falei, o que é lo-fi? Eu pensei que era um artista primeiro. Depois pensei que era uma banda. É sério. Eu pensei que era uma banda chamada Lo-Fi. Mas depois que eu vi que é um paradigma totalmente... Não é nem exatamente um gênero, porque pode ter qualquer gênero que é lo-fi. Sim, eu encontrei Tim Maia Lo-Fi, que é música coreana Lo-Fi. É basicamente, falando também porcamente, é um tipo de... Mixagem, É não? um tipo de mixagem de música mais pensada pra ser embaixo do que de fato você tá fazendo. Você tá estudando, você tá trabalhando, você tá só de boa meditando, não sei Sim. o quê. Então é meio que isso. E ficou famoso porque tem lives no YouTube. Tem uma live no YouTube que já tem mais de um ano que está ao vivo sem parar tocando lo-fi. Nossa. Eu lembro que uma vez eu vi recentemente uns vídeos de 11 dias de lo-fi. Falei, nossa, agora 1 ano você me surpreendeu. E aí tem várias coisas, por exemplo, foi legal que quando o Daniel Lozakovich, o violinista, veio no Brasil na última vez, eu tirei uma foto com ele, e aí uma aluna falou, eu conheço esse cara da música do Blackpink. Que Ele já tocou em alguma coisa do Blackpink? Não, depois vocês procurarem que é uma música Shoot Down. E ele toca no clipe com essa banda. É muito legal. Que da hora, velho. Ele toca o La Campanella do Paganini. É igual você ir lá e colocar no YouTube assim, ó. Playlist de funk, Lucas Inutilismo.
Eu não sei que número que é. Ô, equipe, você consegue achar que número que é? Acho que é número 3. A playlist de funk, Lucas Inutilismo, vai ter um violinista lá tocando. Fazendo umas paradas, né? Quem é você? Numa playlist de funk. Só que é um funk metal, na verdade, né? Ele pega e faz umas versões Então vai metais. ser muito engraçado que a aluna conhecia o Lozakovich. Eu falei, nossa, ela conhece o violinista, né? Conhece, ouviu ele tocando concerto. Não, era K-pop mesmo. Claro que era K-pop. E ela conhecia o cara, isso foi muito impressionante. E... Olha a importância de furar a bolha, né? Exatamente. Que doido, velho. Eu acho que, assim, eu sou muito fã dele, e é um baita violinista. Mas é muito legal, por exemplo, como o Perlman furou bolha, Yo-Yo Ma. Eles aparecem em vários desenhos, são O nos Perlman Simpsons. gravou um monte de trilha de filme. Exato. Tanto que, pro público em geral, vai, o Perlman toca... Quer ouvir o Perlman tocando Tchaikovsky? Não. Quer ouvir o Perlman tocando Brahms? Não. Quer ouvir tocar a lista de Schindler. Exato. Aí vai ter alguém no comentário, eu quero ouvir Tchaikovsky. Não estamos falando de você, estrelinha dourada. A gente tá... Então, mas o público Perlman é geral. conhecido, assim... Eu vou ser bem polêmico, assim. No público que toca violino de forma erudita. Uhum. A interpretação do Perlman, mais famosa, até para nós, é a lista de Schindler. Não é... Sim, tem gravações maravilhosas dele tocando concertos de Beethoven. Cara, tem uma gravação que eu não escuto ninguém falando dele, e pra mim é uma das melhores gravações, que é do Capricho 24 de Paganini. Eu não lembro. Do Perlman. Não Acho é que eu nunca tradicional assisti. escutar a gravação do Perlman tocando o Capricho 24. Depois escute. É perfeito. Nunca escutei. É perfeito. Ou se eu escutei, eu não lembro, né? Pra mim não Assim, foi marcante, mas eu vou ouvir novamente. É perfeito. Nossa, se um dia eu pudesse tocar naquele nível, ia ser assim, nossa, é assim que eu quero tocar o Capricho 24 de Paganini. Que legal. É sensacional, sensacional. Tem aquele concerto de Mendelssohn quando ele é novo, famoso, né? Que é Uhum. muito bom. A Dança dos Goblins. É um clássico, é a Dança dos Goblins. Acho que é o... Que ele faz um dedilhado de filha da mãe. Você já... eu nunca toquei isso, então nem... Porque você tem lá um trecho que você vai subindo com o Fá. Então você faz Fá na corda Mi, Fá, Fá e depois Fá. Pô. Existe isso? Exato. É que no Então, meu violino eu não desbloqueei essas notas ainda aqui embaixo, assim. Então, é Fá, 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 Fá. E é isso, né? E aí ele não faz... Esse é o dedilhado normal, que já é um dedilhado filho da mãe. Você fazer a mesma nota em todas as cordas pode ser com o mesmo dedo, tanto faz com que dedo que é. Ele, pra tirar onda na gravação dele, ele faz. Mas Então, não, aí começa lá de cima. é que agora pensando, não é mais fácil voltar? Não do sei se é que- mais fácil voltar, porque ele tem que fazer... Olha o salto, filho da mãe. É. E aqui, e é no mó pau. Não, e ele toca rápido pra caramba. Sei lá. Então, ele é famoso. Mas, a gravação de Lista de Schindler é muito famosa. O Pôr na Cabeça, também acho que é uma gravação muito famosa. E ele Que estoura é a um bolha. arranjo dele, eu acho, esse por na cabeça ou não. Não, é John Williams. Ah, ok. A música é do Carlos Gardel, mas a versão do John Williams é que o Perlman toca. Que também participa de filme, alguma coisa Que assim. legal. E, por exemplo, o Yo-Yo Ma também no violoncelo tem aqui. Ele apareceu naqueles desenhos Arthur, Simpsons, tem. E eu acho que é interessante até pra popularizar o instrumento, né? Uhum. Que o músico apareça em outros ambientes, outros filmes, Outras séries. bolhas. Outras bolhas, né? Exatamente. E o que eu tava falando? Vamos voltar. Bom que eu consegui voltar pro assunto. E o rock era famoso, rock era um negócio... Olha onde a gente foi. Que o rock era legal na minha época. Eu ainda ouço bastante, tem bandas de hoje que eu ouço, mas não é um negócio que tá no mainstream, né? Uhum. E depois daí eu fui pra faculdade, fiz faculdade de economia. E aí isso foi muito legal. Eu acho que é um negócio que a gente liga os pontos todos. Durante a faculdade, na faculdade que eu estudei, que é a Universidade Católica de Santos, tem uma orquestra. E quem tocasse na orquestra tinha bolsa na faculdade. Acho que era metade, 50%. E eu não sabia, assim, é muito legal aquela parte do saber que você não sabe que sabe. É o efeito Dunning-Kruger, né? Sim, Então, assim, quando você começa a saber um pouco sobre algo, a sua sensação é que você sabe muito sobre aquilo. Porque você não sabe o quanto você não sabe ainda. E aí, Exato. conforme você vai aprendendo, você vai vendo... Quanto mais você aprende, mais você vai também aprendendo o que você não sabe.
E aí a sua confiança vai... Quanto mais você se conhece. E eu acho que, igual, como a gente falou sobre a questão de conhecer a si mesmo, essa questão da música é muito legal, que nos humilha, né? E faz com que... Não, é bem sério. A gente entende o quanto a gente é pequeno. Pô, eu não consigo controlar nem o meu mindinho. Exato, da velocidade que passa pela minha cabeça. Aqui não vai. Passa pela minha cabeça. Mas... Não chega a informação aqui. Então a gente aprende o quão pequenos somos. Eu acho que é uma das coisas que a gente aprende. E aí, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente sobe os picos, mais a gente consegue enxergar picos maiores, né? E esse é o caso. E aí... Eu tava na faculdade, fazendo faculdade normal, e uma amiga que era do curso de música falou, por que você não... Você tem a tarde livre, por que você não faz a prova pra orquestra da faculdade? Eu falei, tá bom, vou fazer, era legal, metade do curso ia ter um desconto. E eu fui fazer a prova, e eu lembro que eu conheci um menino que tava com violino um dia na faculdade, e ele falou, eu toquei o concerto de Reading pra entrar na orquestra. Eu falei, legal. Que concerto é esse? Isso. E aí eu procurei... Toca um pouquinho pra eles ouvirem que concerto é esse. Tem no... Então, mas é mais legal do que eu tocar, é eu terminar a história. Termina que aí vocês vão fazer o que eu fiz. Não, tem no YouTube, gente. Então, não, e vocês vão fazer o que eu fiz, que vai ser mais legal. Aí eu falei... Aí na época eu não lembrava muito. E, nossa, vamos trazer o Parma novamente. Aí eu fui no... a gravação dele. Não, eu fui no... Um pau violento. Foi a mesma resposta que o Thiago Rosa falou. Nossa, cara, você tem que tocar igual. Eu fui no Google e procurei quem é o melhor violinista do mundo. Apareceu lá, Itzhak Perlman. Apareceu ele, assim, algum blog aleatório. Tinha uns rankings lá e ele tava em primeiro nesse ranking. E eu procurei o concerto de Reading e Perlman. E é muito legal, porque é uma das poucas gravações famosas, assim, desse concerto. Eu falei, tá bom, eu vou tocar igual esse cara na prova. Aí eu assisti segundo a segundo do vídeo e imitava. Não sou igual, o vibrato é maior. E aí eu imitei exatamente a performance dele, assim. E eu lembro que quando eu fiz a prova, eu toquei, o maestro falou, nossa, você tá nesse nível? Só... Ele achava que eu tava num nível maior do que a peça. Só que não, acho que era a única peça que eu sabia tocar. Eu sabia as músicas do Suzuki 1 e 2, se eu não me engano. Mas era a única peça que eu sabia tocar. E eu toquei bem, porque, assim, na minha cabeça... Você engoliu a gravação? Muitas vezes, pode ser que na sua cabeça você tá tocando igualzinho o Heifetz. Mas se você fosse gravar... Mas consegui tocar de forma honesta. Consegui tocar tudo fluido na velocidade que ele toca. Que é tipo... É tipo o dobro mais rápido do que normalmente do que precisaria, né? De quem tá nesse nível não precisa tocar nessa velocidade. E aí eu toquei e deu certo, foi legal. Aí eu entrei na orquestra. E aí é muito perigoso. Eu não recomendo isso pra ninguém. Ser picado pela abelha da música, assim. O dia que você for picado pela abelha da música. E o quanto o palco é sedutor, eu acho que é muito difícil você sair. E aí, nesse meio tempo, eu tava na orquestra da faculdade. Aí eu comecei a trabalhar no banco. Tá tudo certo. Tá. Eu comecei a trabalhar no banco também. E aí, dei uma pausa com a orquestra, mas na cabeça aquilo lá começava. Dá pra tocar em orquestra. Dá pra ser músico, né? O foco... Por muito tempo eu não gostei, assim, de tocar em orquestra. Até porque eu não gostava muito do clima. Mas por que? O clima é tão gostoso. Amistoso, zero competitivo. As pessoas tocam junto, né? Gostam de tocar com os amigos, né? Exato. Quando você erra, elas te apoiam. Não, acontece com todo mundo, tá tudo bem. O clima que as pessoas, elas estão pensando, te fortalecendo para que você acerte. Exatamente. Do jeito sempre mais carinhoso. Nós vamos chegar nesse assunto. Mas não, agora, o pessoal sempre do podcast, quando a gente fala de alguma música, sempre tem um comentário. Poxa, podia ter tocado. Toca o Perlman pra gente, por favor. Tocar o Perlman. Nossa, o violino não é meu. O violino não é dele, é um violino aqui do estúdio. Vamos ver se rola. Esse arco é melhor aqui, ó. Nossa, soa bem. Esse violino aí é uma máquina. Quer vender? Não, obrigado.
Vini Mendes, senhoras e senhores, maravilhoso. Isso. E aí você... Aí eu tive que sair da orquestra pra E aí ele trabalhar foi- no banco. A abelhinha da música picou ele, mas ele foi trabalhar no banco. E Foi aí? porque eu queria ganhar dinheiro. Esse negócio de música tem que pagar as contas. Exatamente. E é uma questão normal de vida, assim. A gente quer ganhar dinheiro. Na fase eu tava com 18 anos quando eu entrei no banco. E aí deu certo, as coisas funcionaram, assim. Eu fui estagiário, depois fui E a fui Thalia, efetivado. sua esposa, já era musicista, já? Já. Isso que foi muito legal. Ela me atrapalhou, assim. É. Me tirou do caminho. Tinha tudo pra ser um homem Do banco, de negócios. gerente. Businessman. Ah, foi ela que te incentivou a voltar pra música? Também. Que maravilhoso. Pode-se dizer que sim. Eu entrei no conservatório quando ele entrou no banco, alguma coisa assim. Ah. Ela entrou no conservatório Não no mesmo período que ele Não entrou foi no quando banco. Você entrou na municipal? Que eu entrei no banco? Acho que foi isso. Eu entrei mais tarde. Não, acho que foi isso. Tá, a gente tem que lembrar dessa história. Porque eu até fiquei pensando, nossa, será Porque que... já faz tempo. Ó. Eu entrei na municipal em 2017. Ah, eu saí do banco, pode crer. Eu saí do banco em final de 2016, início de 2017, eu acho. Porque foi quando logo depois eu entrei na Sinfônica de Santos. Isso. Tá, e aí, como foi trabalhar no banco com o bichinho da música comendo seu cérebro? A princípio era legal. Eu gostava. E o clima era bom. Ok. Entre os pares. No período que eu trabalhei no banco era legal. Só que eu comecei a me ver como um ratinho de estimação. Corre o mês inteiro pra bater uma meta. Mês seguinte. Tipo, hoje é... Pode falar no dia da gravação? Pode. Hoje é dia 1º de fevereiro. Então, o cara que trabalhou o mês de janeiro, ele bateu a meta ontem. O mês de janeiro durou bastante. Hoje ele tem uma meta zerada pra começar de novo. E eu comecei a ver a vida sem sentido. Começava a sonhar com isso, mas é um negócio que não tem sentido você bater... Olha, agora é meio estranho. Você bater meta pra uma pessoa que tá lucrando nas suas... Sendo que eu falei, não, isso não é sentido, eu não nasci pra isso. Eu falei, não vai dar... Passou um tempo, eu me planejei pra que saísse do banco. Eu lembro que tive uma entrevista com uma gestora e ela perguntava pra todo mundo assim, onde você se vê daqui 5 anos? Aí tinha gente que falava, eu quero ir pra área interna, quero ser gerente, quero ser gestor, quero... Teve um menino sem noção que falou, quero ser presidente do banco. Não conseguiu. Até hoje, já faz mais de 5 anos. Mas ainda dá tempo. Continue se perseguindo seus sonhos. Não, ele saiu do banco também. Ah, ó. Quem sabe ele vai ser presidente do Brasil. Aí ele vai gravar um podcast e vai falar, chupa, Vini. Pode crer. Se você estiver me vendo agora, lembre-se. Você tem meu voto. Você é uma pessoa muito honesta. Por você ter falado para uma gestora do banco que você ia ser o presidente do banco. É de uma inocência incrível, né? É. Tudo bem. E aí a pergunta chegou em mim e eu falei, eu quero ser cliente. Sim, é sério. E aí a gestora perguntou, mas como assim você quer ser cliente? Eu falei, daqui 5 anos eu não quero mais estar aqui. Você quer, Aí ela falou, aí eu fui falar com o gestor. Por curiosidade, se você quiser falar, se tiver tudo bem, você falar, que banco que era? O Itaú. Ah, o Itaú, ok. Isso, um grande banco do... Isso pra quem tá no Spotify não entendeu nada, mas ele fez ele fez o gesto lá do Itaú dos comerciais. Isso. Esse gesto é muito propício e sugestivo. Eu falei pro Vini antes de gravar, aqui ó, o assunto ele é Fluido. fluido, você pode falar o que você quiser, menos os reels que a gente troca no Instagram. Exato, sim. Que aí... Mas é que eu tenho outras pessoas, assim, é legal. Eu tenho um ciclo de amigos no Instagram que muitas vezes o meme volta pra mim. Aí você fala assim, você não tá vendo os memes que eu tô te mandando, caramba. Não, muitas vezes volta pra mim. Eu mando um meme pra um amigo X, Y, Z, que manda pro Jean, que volta pra mim. Aí você Mas dá, voltando, ok. eu falei, não, quero ser cliente do banco. E aí tive um chefe, que era chefe dessa gestora. Ele falou, ela falou que você não tem interesse em sair e tal. Você gostaria de ser demitido? Eu falei, gostaria. Porque eu precisava da grana, eu queria estudar, ter um tempo pra estudar violino. Porque nesse período do banco eu já comecei a estudar. Uhum, já visando sair. Isso. Porque eu precisava ter um emprego na música
E já fazia cachê. E eu lembro que isso é muito legal. O que é pra quem tá ouvindo fazer cachê? Tocar em casamento, tocar em orquestras que chamam de forma esporádica, sem ter um Contrato contrato fixo. Exato. E foi muito legal, assim, as coisas fluíram para que chegasse a isso. Eu sou muito grato a Deus pela vida que levo, porque entendo e respeito completamente os desígnios que a vida nos leva. Porque eu fui fazer aula com o Bamba, que é o Spala em Santos. Uhum. O Bamba é meu chefe. Eu gosto muito dele, e de verdade. Tenho um respeito dele como liderança e como Spala lá da orquestra. Tô puxando o saco dele, né? Mas o Bamba tá lá desde eu nascer. Antes de eu nascer, ele já é o Spala lá. E eu fui fazer aula com ele na época, quando eu decidi, porque o menino que tocava comigo na faculdade, que tocava muito bem até, era aluno dele. E ele falou, não, faz aula com o Bamba. Bamba, pra quem não sabe, o nome dele é Ulisses. Tá, mas ele é uma lenda como o Bamba. Faz aula com o Bamba é um professor legal. E eu fui fazer aula com ele, e ele falou, então, eu não vou poder te atender pelos próximos 3 meses, que eu vou começar a tocar numa ópera. Não sei nem se ele lembra disso. Eu vou começar a tocar numa ópera e não vou poder atender alunos pelos próximos 3 meses. Volta depois. Isso pra quem tá ouvindo, geralmente ensaio de ópera é muito puxado. Muito, muito puxado. Então não dá tempo pra fazer mais nada praticamente. Sim, e era uma ópera, se eu não me engano, era itinerante. Era uma orquestra que foi formada pra rodar o país, né? E aí ele não estaria em Santos, né? E não tinha. Isso é muito... É engraçado porque existia internet, existia qualidade de conexão já nessa época, mas a aula online não era difundida. Cultural, não era cultural. Então eu procurava um professor que daria aula na minha cidade nos dias que desse, assim, né? Uhum. Ele teria que estar na minha cidade e eu também, pra que No acontecesse mesmo dia, a aula. no mesmo horário, no mesmo lugar. É muito coisa de Neandertal, né? Imagina você ter que estar no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia, 2 pessoas com agendas diferentes. Tinha que... A bater lua as tem que se agendas. alinhar, assim, né? É bem coisa de Neandertal. Sendo que hoje você pode fazer um curso online, às vezes com os mesmos professores que você Sim. faria, e você manda o vídeo na hora que for melhor pra você, o cara de lá manda o vídeo resposta pra você na hora que é melhor pra ele, e assim, ou pode até ser no mesmo dia, no mesmo horário, só que você na sua casa e a pessoa na casa dela. Não sei Sim, como ver e pra isso. por exemplo, hoje a gente tem uma conexão legal. Até na pandemia melhorou muito a questão de reuniões online. Uhum. Até muitos dos meus alunos, acho que a maioria, faz no online, né? Não faz presencial. E aí o Bamba falou, não vai dar, volta daqui 3 meses. E eu tava seco, falei, não, preciso ter um professor, preciso estudar, preciso evoluir. E aí eu conheci o Rômulo, que ele era chefe de naipe da orquestra da faculdade. Uhum. Ele era o chefe de naipe dos segundos. E o Rômulo tava abrindo uma classe. Eu acho que eu fui o primeiro aluno, assim... Depois que ele abriu classe, começou a dar aula mesmo. E eu falei com ele, eu queria fazer aula. E eu tinha tanto sangue nos olhos, o Rômulo vai lembrar disso, com certeza. O Rômulo me deu um método, assim, um Wolfert. Ele falou, você tá nesse nível, tal, estuda esse método. Aí ele falou pra mim, estuda esse método. E aí você entendeu que era pra estudar o livro inteiro. Em uma semana. Aí eu não fiz nada além disso. Os 40 estudos. Não, eu fiz do 1 ao 30, que Ok. era a primeira parte do livro. Eles são 60 estudos. Eu fiz Ok. do 1 ao 30 numa semana. Tudo que eu fazia, além de trabalhar no banco, era estudar o Wolfert. No banco, eu ficava lendo a partitura pra chegar em casa e conseguir. Muita coisa não ficou aquele jeito, mas eu ralei, assim. Acho que foi a semana que eu mais estudei na vida. Porque era coisa de estudar. Eu acordava às 5 da manhã, eu estudava até às 9, mais ou menos, da manhã. Voltava Porque pra você tinha casa. trabalho. Eu voltava pra casa, tinha um período mais ou menos entre as 4:30 da tarde até umas 7 que eu ia pra faculdade. E voltava da faculdade umas 11 e estudava até meia-noite e pouquinho. Dormia 4 horinhas. E fiz E uma repetia. semana. Foi uma semana assim. Aí quando eu cheguei na aula, ele falou, você estudou quais lições? Eu falei, todas. Cadê o óculos? Turn down for what? Exato. E aí eu estudei todas, aí ele falou, nossa, cara, você é bem louco mesmo. Normalmente, quando o professor pede um estudo, é tipo, ou é um estudo, ou é parte de um estudo. Sim, porque a ideia principal de você que está estudando um estudo
desenvolver uma técnica específica. Não é tocar as músicas que estão no método de estudo. Exatamente. Vou pegar o método Suzuki e vou tocar todas as músicas. Eu toquei a música do início ao fim. Parabéns, não é essa a intenção. Você evoluiu o quê? Nada. E aí a gente foi fazendo... Porque o Rômulo fazia um trabalho, a gente lia o método e voltava pra fazer o que tem que fazer. Sim, e a gente fez isso depois, tá? Eu absorvi o que precisava ser absorvido. Mas ele falou, você é muito louco, né? Ele falou, você tem interesse mesmo em ser músico? Você tem um trabalho bom? Eu lembro que no banco eu ganhava super bem e muitas vezes gastava dinheiro até com coisas que não... Porque eu era um moleque de 18 anos ganhando muito bem, fazendo as loucuras que a vida... Loucuras de boa, eu sempre fui de boa, mas gastando dinheiro com qualquer coisa, assim. Uhum. Eu vi uma calça de couro. De R$700, vou comprar. Não sei se cheguei a comprar alguma coisa desse nível, assim, questão de roupa. Mas eu... A Thalia ela tá dando aqui risada aqui, ó. porque ela foi comigo quando eu comprei essa calça de couro. E pra que você queria? Você ia tocar sertanejo? Eu achei estiloso, sei lá. Você achou estiloso? Quantas vezes você usou essa calça de couro? Não, eu devolvi logo depois. Eu cheguei em casa, todo mundo falou, o que você vai fazer com uma calça de couro, cara? Eu acho que, pensando bem, hoje, assim, algum rolê tocando poderia servir pra alguma coisa. Na época não servia pra nada. Não, hoje não serviria pra nada porque a calça de couro estraga muito rápido. Imagina. Não, mas pra uma questão de performance, quem toca em eventos, as coisas usa essas coisas. Né? Ok. Não é o meu caso. Aí... Eu só você aparecendo lá na sala fazer um cachê de calça de couro. Nossa, terno brilhante, acetinado. Um paletó acetinado. Ia ser seu último cachê. Amigo, você que tá aí, que eu sei que você vai estar ouvindo, o seu terno acetinado é maravilhoso. É pra uma pessoa específica. Ok. E eu comecei a fazer aulas com o Rômulo, e o Rômulo tem uma visão muito legal. Porque ele já passou por orquestras jovens e ele me guiou no início pela questão de gestão de carreira, assim. Como ser músico, como me aproximar das pessoas no sentido de conseguir um cachê, como entregar um resultado bom para que as pessoas te chamem novamente. Como fazer networking. Exatamente. Eu sempre falo que, para todo mundo, assim, eu tenho alguns alunos que eu faço essa questão de gestão da carreira, é muito importante que seja 50% da qualidade e do marketing pessoal. Porque se você tem um marketing pessoal maravilhoso, mas você não dá conta do você recado? você consegue conexões para tocar na Filarmônica de Berlim. Uma vez. Você senta lá uma vez. E nunca mais você vai ser cogitado. Pra quem não sabe, a gente tem aqui na nossa equipe a professora Amanda Matias, que ela é chefe da máfia dos violinos aqui em São Paulo e tá estendendo os tentáculos dela pra outra cidade agora aqui perto de São Paulo. Perto? Não é tão perto, na verdade. É umas 4 horas aqui de São Paulo. O Vini, ele é o chefe da máfia lá em Santos. Não é pra tanto. E um pouco em São Paulo também. Muitas coisas não são propositais, mas acontecem. Pode ser colheita de algo, Exato. Mas muitas vezes não é proposital. Assim, vou... E quando a gente fala chefe da máfia, não é pejorativo, gente. Imagina só, eu preciso montar uma orquestra pra fazer uma parada. Já trabalhei com o Vini várias vezes e todas as vezes ele é ponta firme, quem ele indica é ponta firme. O que eu vou fazer? Vini, chama novamente. Tem como você vir fazer tal coisa e traz mais 5 violinos aí? Ele vai levar os 5 violinos. Exato, não é uma coisa que a gente planeja. Vou dominar o mundo e todas as pessoas vão estar nas minhas mãos. Então não foi planejado? Foi um acidente? Não, de maneira alguma. Sei. Tá tudo... Fica no ar aí, né? Eu tenho 2 gatos. E aí, o que acontece, assim, o Rômulo é muito legal, assim, a gente conversou... A Thalia não entendeu a referência dos 2 gatos. Não? A gente até gravou um vídeo. A gente gravou um vídeo. Qual vídeo? Explique agora pra audiência. Comigo, com um gato, assim, tocando o Poderoso Chefão. Muito bem. Esses memes que eu não compartilho no Instagram, fica pra nós mesmos. Mas existem esses memes gravados. Pra alguns amigos, chega. E o Rômulo me ajudou bastante nisso.
até pra conversar com pessoas, chegar em algumas situações. E eu vou, assim... E aí, consegui, com o tempo, assim, sair do banco. Sair da vida de bancário, pessoa normal. Agora eu sou semideus, porque eu sou violinista. Estou acima de todos. Agora ele não é mais uma pessoa normal. Humano, mero mortal. E aí você começou a tocar nos lugares. Aí eu lembro que logo que eu saí do banco, eu já tava namorando tocar em algumas orquestras. E eu lembro que na Sinfônica de Santos precisou um dia. Um músico pediu um cachê. E eu hoje tenho 29 anos, eu não tinha barba na época, acho que foi tinha 22, 23. Eu não tinha barba e era cara de molequinho. Eu parecia muito mais novo. Eu era bem magrinho e era bem novo. Cara de novo. E aí me chamaram pra fazer um cachê uma vez. Assim, eu lembro exatamente. Era pra tocar a terceira sinfonia do Mendelssohn e uma peça nova do José Simonian. José Simonian, você é incrível. É um compositor, músico lá de Santos. A gente já gravou junto. É um amigo, assim, que eu tenho na música lá em Santos. E ele escreveu uma música chamada Baião... Vou até falar que é interessante. Ele escreveu uma música chamada Baião do Orquidário. O Baião do Orquidário nada mais é do que existe um orquidário em Santos, que é um parque que tem flores, tem um aviário. É bem bonito. E aí, o José Simonian escreveu uma peça chamada Baião do Orquidário, que é uma... E é um cara legal, assim. Até pra você chamar. Resenheiro. Queremos incrível. aqui. E o José escreveu... É baseado nos quadros de uma exposição do Mussorgsky. Ok. Isso. E aí tem o passeio e tem as peças sobre cada área do orquidário. É muito legal. E eu lembro que foi a primeira peça que eu toquei na Sinfônica de Santos. E a terceira sinfonia do Mendelssohn. Eu tava no nível? Não. Novamente não. O que eu fiz? Vamos lá pro modo estudar muito. E eu lembro que eu estudei essa sinfonia do Mendelssohn. Até hoje eu tenho muita coisa na cabeça. Eu estudei como se fosse tocar numa peça solo. Se fosse só eu. Se fosse fazer no ensaio geral, alguém falasse instante e tal, você sozinho, você tocava inteira. Tocava. Eu tenho... Até tava conversando em casa um dia, a gente tava ouvindo da Thalia. Eu tava cantando trechos, cantando a nota, assim. Falei, caramba, eu lembro muito. E eu nunca mais toquei essa sinfonia depois daquela vez. Caramba. E eu tava em casa cantando nota, assim, desse trecho. Tal tom, tal. Eu falei, estudei, né? O que deveria fazer em todas as outras sinfonias. Estudar de verdade. Isso é estudar de verdade, né? Não é aquilo lá que você lê no ensaio, sabe? E aí, eu lembro que eu era muito cara de novo, o Rômulo que me indicou. Eu cheguei no ensaio, o chefe de naipe, que hoje eu gosto muito dele, falou, vai virar orquestra jovem, só vai chamar molecadinha, né? E aí aconteceu alguma coisa novamente, Deus colocou o universo em crise para que eu fosse abençoado. Choveu muito no primeiro ensaio. E tinha pouca gente no naipe, teve gente que não conseguiu chegar. Então eu sentei na estante atrás do chefe de naipe. E ele ouviu você tocando tudo. Fritando, tava tocando mais que qualquer um. Aí ele falou, nossa, que legal, tem que continuar. O menino é bom. Porque eu ouvi ele, foi muito engraçado, porque eu ouvi ele falando, vai ficar chamando só a molecadinha agora? E a molecadinha, graças a Deus, consegui tocar bem, né, assim. Só que se não acontecesse essa chuva, se não... Ele não ia ouvir você tocando sozinho. Não, ele falou, um cara que tá assim, deve estar miguelando lá no fundo, sabe? Eu dei muita sorte, assim, agradeço miguelando muito. É um termo amigável que nós usamos em orquestra para pessoas que estão começando e estão dando o seu máximo na última instante. Às vezes não é na última instante. Às vezes pode ser. Mas é um termo amigável que a gente usa sempre em tom de professoral. Eu tenho uma história muito boa com essa palavra migué. A Thalia até sabe dessa história, né? Eu fui tocar numa orquestra aí. Eu gosto de usar o termo uma orquestra na França. Pra qualquer lugar que não é aqui, onde a gente tá agora, é a França. Fui tocar numa orquestra na França, tinha um maestro inglês. E tinha um flautista, quem tava nisso vai lembrar, logicamente, que tinha uns trechos, assim, um solo, que ele dava uma famosa miguelada. E esse maestro inglês não fala português. E ele ficava falando, don't fake flute. Não finja que tá tocando. Não finja, né? Aí ele falou, how is fake in Portuguese? Aí eu falei assim, maestro, is migué. Aí ele, don't migué. Então, dar um migué, basicamente, é você fingir que você tá tocando um negócio que você não tá tocando. Exato. Ou a gente que toca cordas friccionadas tem a galera que tem o famoso arco reserva,
Que aí é o arco sem breu, entendeu? Tem arco sem crina. Arco sem crina, com pouca crina. Em minha defesa, eu nunca tive esses arcos aí, não. Tanto que uma das minhas frustrações é só ficar sabendo da existência disso depois que eu já tinha parado de tocar orquestra. Porque se eu soubesse, eu tinha muita coisa que eu não tinha nem estudado. Tem coisas que a gente toca no meio da orquestra que a gente não vai usar pra nada na vida. E a música é feia e é ruim. E quando você vai tocar uns negócios que é mais... Todo respeito pra quem gosta, mas umas coisas mais modernas, mais contemporâneas, que às vezes é um negócio que é difícil de ler, é chato de tocar porque não foi escrito por um violinista que não sabe onde encaixa as paradas. E aí você tem que estudar aquilo, não sei o que. Aí na hora que você chega no ensaio, no primeiro ensaio, você vê que tá encoberto por um monte de metal. E os violinistas... Eu gosto de música contemporânea. Pior que eu gosto bastante, assim. Eu ouço alguns compositores contemporâneos que tem essa questão da música dessa forma. Né? Trilha de filme tem muito isso. Você pega e estuda lá todas aquelas escalas daquele tema Filha da Mãe do Harry Potter, por exemplo. Aí na hora que você chega no ensaio, não dá pra escutar nada daquilo, porque os metais estão tocando outra coisa. Peraí, Thalia, eu posso falar do Harry Potter? Vamos lá, já que vamos chegar nesse assunto, o Harry Potter é maravilhoso. Acontece que um amigo, assim, ele não é amigo, é um conhecido, a gente tem uma proximidade. Vai chegar mais perto. A gente não tem uma amizade, mas ele me chamou pra tocar no casamento dele, que ainda vai ser. Ele me chamou, tal, você quer tocar no meu casamento, tal, vai ser tal dia, quanto você cobra? Aí eu fiz a pergunta, devolvi a pergunta, quem vai tocar? Aí ele falou, já confirmou tais pessoas, A, B, C, D, F e X. Aí eu fui e perguntei pro outro violinista, só tinha um outro violinista nessa lista que ele falou. Eu perguntei pra esse meu amigo, quanto você cobrou? Aí o amigo falou, eu cobrei X. Eu falei, então também vou cobrar X pra... E era um cara que a gente tem uma certa amizade. E aí ele falou, tudo bem, pode marcar a data. E é um valor que é um pouco acima do que é o padrão de casamento, lá na Baixada Santista. Até aqui em São Paulo eu tenho certeza que é um valor acima. E aí ele falou, tudo bem, eu vou mandar as partes. Esse casamento ainda não aconteceu, vai acontecer. E eu vou ter que começar a estudar. Ele falou, eu mando as partes. Aí ele falou, tal amigo nosso, que é um outro amigo que escreve arranjo. Eu não vou citar os nomes porque esse não aconteceu ainda. Eu morro de medo do que pode acontecer no casamento. Vocês vão tocar o Harry Potter no casamento. Então, aí ele falou, não, o nosso amigo X vai escrever os arranjos. Eu falei, beleza. Vai ser arranjo. O cara escreveu no arranjo, ipsis literis, o Harry Potter. Tem gente que tá pensando, nossa, mas isso aí é fácil. Meu amigo, isso daí, quem faz... É a flauta. O violino tá comendo o violino com ângulo. Isso, e o mais estranho, vão ser 2 violinos só fazendo isso. Um violino 1, um violino 2. E... Não, gravar Deus me livre. Possivelmente vão gravar, mas eu vou dar um jeito disso ninguém nunca vê. O outro meu amigo violinista, eu tenho certeza que ele toca muito bem, ele é um baita músico de orquestra. Pode ser que ele consiga tocar algumas notas, eu vou tocar pouquíssimas. Cara, depois pesquisem Harry Potter, John Williams? Isso, John Williams Violin Part no YouTube. Que aí vocês vão ver separado o inferno, que é isso pra violino. E não dá pra ouvir muito bem, assim, se você vai ouvir o filme ou vai ouvir uma orquestra tocando isso. Não dá pra ouvir. É incrível, porque isso gera uma textura muito legal, né? Aham. Mas... É uma coisa meio sinos. Sim. Meio fantasmagórico. Fantasmagórico. Mas só que não é fácil. Eu vou tentar estudar, assim, não digo que não, porque eu acho que é legal, faz evoluir tecnicamente, mas não vai rolar muito bem no seu casamento, não, amigo. E tem outras músicas, assim, que eu tava vendo, eu falei, cara, o cara quer que a gente faça um concerto no casamento dele. Mas acho que vai rolar legal. O resto do time é muito bom. Então, as músicas que tem sax... O Vini tá falando isso, mas... O Vini fala isso... Parece que ele é mó... Ele de fato é mó humildão, mas o cara é um super violinista. Só pra deixar claro que vai ter o Zezinho que tá escutando isso e vai achar... Nossa, ele não consegue fazer... A gente tá falando de outro nível, então, amigo. Não, mas eu penso assim, todas as músicas são muito difíceis.
Dependendo do nível que você quiser tocar elas. Onde? É sério, por exemplo, se você vai tocar... Num casamento ou no Carnegie Hall? Aqui, exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Vou tocar o Brilho Estrelinha no meu quarto, toco pra cacete. Ninguém toca melhor que eu no meu quarto. Ninguém. A Thalia, pode ser que ela consiga. Ela é flautista e ela tem uma postura muito legal no violino, assim, ela consegue fazer algumas coisas. Tanto é que eu peço ela testar violino pra eu ouvir. Eu falei, toca aí. Toca a corda só. Ela tira um som legal, dá pra testar violino com ela. Mas no meu quarto ninguém toca violino melhor que eu. Em outros lugares toca. Na maioria dos que eu vou, toca. E é isso. Isso faz muito bem que a gente se conheça, saiba onde exatamente você está. Uhum. Então, no seu casamento, amigo, pode ser que não vai ficar tão bom. Na minha casa eu vou tocar muito. Aí, voltando pra história, eu comecei a tocar na Sinfônica de Santos e toco lá até hoje. Basicamente foi isso. Eu cheguei na orquestra e aí começou a aparecer um monte de cachê. Acho que as pessoas sabem que eu gosto de desafio de fazer outras coisas. Uhum. Porque rolou cachê com banda, de rock, de... A gente tem o Quarteto Caiçara, que a gente tá levemente parado, mas esse ano a gente pretende gravar algumas coisas. Rola uma versatilidade, assim, nos estilos musicais. A gente fez música brasileira, gravou o Divertimento do Mozart. Tem algumas coisas nossas no Spotify, vai lá. Quarteto Caiçara tem coisas bem... Tem coisas bem legais. Bem legais e bem tocadas. E aí, com o Thiago Rosa também, a gente gravou uma música muito legal. Mas só que a gente não tem um... Foi uma coisa que a gente discutiu no início. O que a gente faz? Assim, o que a gente toca? A gente toca música erudita, toca música popular, toca música brasileira, improvisa ou toca o que manda, ou faz cachê. Foi difícil, assim, até hoje a gente ainda vive nesse dilema, mas isso é muito legal porque nos dá versatilidade. Todos nós 4 do quarteto, nós temos essa facilidade. E os 4 tocam em Santos, na Sinfônica? Não mais. Ah, ok. Foi, assim, nós estamos na 4ª formação do Caiçara agora. Porque sempre quem toca na cadeira dos segundos tem a maldição que sai. E na maioria das vezes a maldição é boa, assim, sai. Então é uma bênção na cadeira dos segundos. Porque a formação sempre tivemos eu, o Otávio na viola e o Jeff no violoncelo. O primeiro segundo violinista foi o Avner. Ele saiu na época pra tocar na Experimental. Que ele era um menino mais novo, então foi meu aluno e ele foi pra Experimental. Depois entrou o Matheus Bazuca. Uhum. E o Matheus, ele... Nossa. Passou uma moto. Uma moto, exatamente. O Matheus, ele foi tocar, começou a ir pra uma outra área, foi pra área do digital e deu muito certo, assim, teve resultados ótimos. O Rômulo entrou logo depois do Bazuca, como segundo violino no quarteto na época, ficou pouco tempo porque virou maestro, né? Rebaixou, né? Era violinista. Se rebaixou maestro, ele não foi tão pra cima. E agora estamos tocando com a Jéssica Campelo, acho que você conhece. Eu acho que eu conheço. Sim, eu lembro que ela sempre fez festival de Poços, assim, eu lembro que... E a Jéssica entrou agora no final do ano... No meio do ano passado. E ela já tá fazendo teste pra Academia de Berlim. Exato, ela vai sair também. Eu espero que seja por uma benção, assim, na vida, ela vai conseguir sair pra algo mais legal. Mas, então, agora a gente tá nessa formação e a gente tem algumas ideias, assim... Que aí eu posso até falar depois de projetos futuros, mas de gravar a arte da fuga de bar, né? Que é um negócio que a gente usa... Todo mundo que entrou, tocou no quarteto, a gente usou pra conectar as ideias e a mentalidade do grupo. Muito legal. E, cara, você... Como que você ficou sabendo da existência do violino didático? Não lembro. Faz tempo. Eu acho que... Eu já dava aula, alguma coisa assim, eu procurei algum conteúdo na internet pra explicar alguma coisa. Acho que foi isso. E quando você achou, você lembra de qual foi a sua primeira impressão, assim, do que era? Não lembro, ainda era o fundo verde. Ainda era o fundo verde? Eu realmente não lembro, assim. Mas eu achei o conteúdo muito bom, tanto é que você eu recomendei não pensou pra assim, aluno. Ih, quem é esse cara aí, véi? Não. Falando umas besteiras aí na internet? Eu não sei, assim, eu acho que isso pode soar muito... É humilde, mas soa arrogante, eu acho. O quê? É difícil, né? Aí tem que ver realmente qual a intenção do que eu penso, do que existe. Mas eu nunca tive problema, assim, a não ser que seja algum negócio muito escroto, assim. Tipo, furar o violino do lado.
Ele que tá falando. Eu nunca tive problemas com pessoas que geram conteúdo, assim, acho que como eu tive a oportunidade de trabalhar no meio corporativo, essa questão do mundo colaborativo, de fazer com que a base de conhecimento das pessoas ao redor cresça, eu acho muito interessante, assim, gente que gera conteúdo. Eu não tenho uma vocação, como a gente falou, para gerar conteúdo no digital. Eu já entendi isso, hoje eu sei muito bem onde eu tenho que chegar, como vou fazer. Mas quem faz com que, como o professor Paulo Egídio diz, faz bem pro formigueiro, eu acho muito legal, assim. Uhum. Então eu falei, caramba, que da hora, o cara tem um monte de conteúdo, vou passar pra todo mundo. Igual, porque tem muita gente que pensa, eu vou indicar o Jean ou outra pessoa que tem um conteúdo na internet e meu aluno vai embora. Saiba disso. Não, ele é um material complementar, ele vai te ajudar muito se você é um professor passar vídeo do Jean. Tem outros canais que eu vejo, e eu não sei se pode falar de outros canais. Pode falar do que você quiser, tá 100% aberto. Sim, tem, por exemplo, aquele canal no casal da Bruna e do Alisson. Sim. Eu acho um conteúdo muito legal também, eles trazem muita coisa, muita informação importante. Sei lá, deve ter vários, eu uso muito com alunos, assim. Muitas coisas eu não acho nem interessante que eu ensine. A partir do momento que o aluno vai entrar no canal do Jean, ele vai olhar o conteúdo com uma visão diferente e facilita que o aluno tenha uma visão de pesquisa. Ele vai procurar outras pessoas. É legal que, por exemplo, o aluno entenda a linha de pensamento do professor. Se, por exemplo, eu sou professor, igual, eu dou aula num projeto social no Guarujá, os alunos lá, amo vocês, em breve voltaremos. Eles sabem mais ou menos como eu e o Jeff, que somos professores de cordas lá, ensinamos. Eu indico muitos vídeos do Jean. Eles sabem muito bem como eu penso, eles sabem que é muito alinhado com o que o Jean pensa, então eles já sabem. Os conteúdos que forem muitos dispare desse assunto... É porque, não, isso aqui eu posso ignorar. Exatamente. Então facilita com que o aluno tenha um filtro na pesquisa. Porque, por exemplo, você é um professor. Eu sou professor gênio. Todo o conteúdo está sob as minhas asas. Olha, eu tô citando o termo de alguma professora que tem... Tá debaixo das minhas asas todos os conteúdos. E aí, o aluno vai... Isso é muito interessante. Até desfideliza o aluno. Não sei se existe essa palavra. O aluno vai e busca conhecimento em um outro lugar. Por exemplo, eu sou um professor, eu sou esse professor que está com todo o conteúdo debaixo das minhas asas. O aluno apareceu lá... anúncio do... eu ia falar isso agora. Vê um anúncio no Instagram. Anúncio do Jean. Nossa, é muito diferente do que um professor ensina. Qual que tá certo? Aí ele não compara. Ele coloca em disputa. Esse ou esse. Se o aluno for minimamente inteligente, conseguir conectar um neurônio no outro, ele vai pesquisar. E vai ver, nossa, tem muita gente mais falando igual aquele cara do que meu professor. Se é um aluno que não conecta o neurônio no outro, vai falar, todo mundo tá errado, meu professor é um gênio. Saiba disso. Anota aí, pode anotar. Coloca aí como que é papo de coach, anota meu insight aí. Se você acha que seu professor sabe tudo... E olha, não é porque eu criei vídeo didática, a gente tem uns professores muito bons, não. Mas o que o seu professor fala é muito diferente do que tem aqui, meu amigo, as chances são que alguma diferença vai ter, tá? É normal. Mas muito diferente, ele tá te ensinando outro instrumento. Sim, por exemplo, o professor manda você segurar... isso é muito normal, assim. Igual a polêmica que rola aí no... Sempre, violinista adora uma polêmica, assim. Adora achar que a sua escola, seu conhecimento é o maior do universo. Se o seu professor manda você segurar o arco de uma maneira, X, aí você vê o vídeo do Jean, o Jean segura assim, ó. Deixa eu aparecer aqui na câmera. Saiba que seu professor tá errado. É brinks, é joke, guys, é brincadeira. Lógico que não. E, cara, então, a gente começou a interagir na internet meio que de pouco a pouco, de ver coisa, de... eu lembro bem o assunto até qual foi. Qual foi o assunto? Isso é engraçado porque eu penso muito sobre isso. Principalmente pra saber se eu não tô sendo muito ansioso com os alunos. Eu lembro, você postou alguma coisa sobre alguém que ensinava um curso de ensinar 5 anos de violino.
Em 4 meses. Não sei quanto tempo era. E aí você demonstrava onde o aluno tinha que estar em 5 anos de violino. Teoricamente. Teoricamente, o padrão, assim, numa média, né? Com certeza teriam alunos que em 5 anos teriam resultados melhores. E aí eu lembro que você perguntou, responde aqui onde você tá em 5 anos de estudo. E aí eu lembro que eu respondi, aí você conversou comigo, nossa, tá legal, tá um resultado muito legal. Aí eu lembro que foi a primeira vez que a gente conversou. Foi esse assunto. E eu penso muito sobre isso. Porque muitas vezes eu penso, nossa, eu tô com um aluno há 1 ano e ele tá no resultado X. Aí eu lembro, mas em 5 anos, em 1 ano, é bem normal que ele esteja aí, não é tão estranho. Exatamente. E aí eu acho que a gente começou a conversar por aí. Eu lembro que a gente conversou pessoalmente na churrascaria. Numa churrascaria, fomos... Gosto desse assunto. Foi no dia da HPG, no encontro internacional. Mas não foi naquele dia, foi antes. Foi naquele dia. Que tava todo mundo lá na HPG. Isso, que foi... Não, assim, o pessoal chegou depois do almoço. Eu lembro que, assim, foi alguma coisa. O Thiago, porque eu tenho uma prima da minha mãe que mora perto da HPG. Uhum. Foi, outra coisa... A HPG Musical é uma loja de música aqui em São Paulo. Uma loja de violinos e de cordas. Exato, maravilhosos. Eles são incríveis. Exatamente. E foi muito legal porque eu ia tocar alguma coisa na Sala São Paulo, se eu não me engano. E eu já conheci o Thiago, porque o Thiago tem bastante amizade com o pessoal lá na Baixada. E eu tava nessa casa da prima da minha mãe. E era perto da HPG. E aí o Thiago falou, você tá perto de mim, então vem aqui. Aí a gente foi lá, vem almoçar com a gente. Aí você chegou na loja também. Foi bem engraçado, assim. Então foi a primeira vez que a gente se viu. E pelo menos da minha parte, foi uma conexão quase que instantânea. Sim. Pô, esse cara é muito legal, velho. Eu preciso desse cara mais perto da minha vida, velho. Cara, é muito legal. E aí, quando que a gente começou a trocar meme de humor duvidoso? Por quê? Isso eu não lembro. O que abriu essa porteira? Eu realmente não lembro. Ai. Sei lá. Acho que mandou um meme. Então, assim... Você cria... intimidade pra poder mandar um meme. A pessoa curtiu e respondeu com outro. Já era. Não é tipo assédio, né? É muito feia essa questão. Mas, por exemplo, você assediou uma pessoa no bom sentido. Você assediou... Assediar no bom sentido, cuidado. Não, a conotação hoje é outra. O assédio seria a palavra correta, mas, por exemplo, você flertou com uma pessoa X. E ela correspondeu. Ela correspondeu? A chance de vocês terem alguma coisa é maior. Mas, por exemplo, se você flertou com a pessoa e não teve resposta... É melhor parar. É melhor parar. Não vai ter. É a mesma coisa, você mandou um meme pra mim. Eu não gostei do meme, eu não vou reagir. Nossa, tem gente que manda e eu nem reajo. E vai ficar pensando, ixi, é melhor parar. Não, às vezes eu gosto, mas é porque eu não... Tem meme que eu recebo, vou ser bem honesto, seu e de todo mundo, de quem me manda, que eu não reajo porque não quero deixar rastros de que eu reagi a qualquer coisa desse tipo. Genial. Vou pensar sobre. Porque às vezes são umas piadas. Vocês aí recebem piadas também. Que você dá risada, mas é aquela risada com culpa. Essa aqui eu gosto. Eu tô dando risada disso, mas não é certo dar risada disso. Aí eu não falo nada. Só deixo ali. Então, amigos, eu tenho amigos próximos, assim, o Jeff, o Matheus, a gente tem um gosto desse tipo de humor. E a gente até conversou recentemente sobre isso. Você começa a pensar desta forma. E isso eu sinto que é um problema. Porque aí você começa a usar em situações que não vale a pena. E as pessoas muitas vezes não... Entendem. Não ouvem com o ouvido que deveria ser utilizado para ouvir, né? E aí acaba criando problemas. Mas agora, a gente se conheceu. E aí, pouco depois que a gente se conheceu, eu fiquei sabendo que você fazia cachê na Sala São Paulo direto. Fazendo alguns programas junto com o Zesp, com outras orquestras, não sei se com outras orquestras também. Sim. Como que é fazer cachê com uma grande orquestra, né? Como o Zesp? Como que foi a primeira vez que você foi lá tocar junto com eles? Foi muito engraçado até. Dá pra voltar um pouquinho da história pra conectar nisso. Eu tocava na Sinfônica de Santos e comecei a fazer aula. Eu já tinha parado de fazer aula com o Rômulo e fazia aula com o Cezinha. E eu acho que eu sempre falo isso e você fiel a esse tipo de filosofia. É muito interessante que a gente tenha um tributo aos nossos professores, assim. Acredite no trabalho deles e seja grato. Uhum. Eu acho que o professor César foi maravilhoso. César Miranda, ele é um músico da USESP. E ele foi maravilhoso, assim, na minha vida. Ele me fez entender e perceber o quão maravilhoso é o mundo, assim,
do violino, da filosofia do tocar. Eu gosto muito, assim, de conversar com ele até hoje. Porque ele é um cara apaixonado por violino, assim. Ele me fez ser apaixonado pelo instrumento, pela história, por música em geral. Ele é um cara muito legal, porque ele me fez ouvir cantores, assim, coisas da música popular que agregam muito na vida De um músico. Porque música é música, né? A gente distingue música popular de erudita, mas um cara que faz muito bem, eu acho que... Pode ser preconceituoso que eu vou falar, mas a música erudita, a palavra erudita em si, é que carrega uma certa erudição, uma sabedoria, um conhecimento. E tem tanto músico popular que é erudito, e tem tanto músico erudito que não é popular porque o povo não gosta também. Então tem tanto músico erudito que é porco, pode-se dizer a palavra, né? Então existe muita erudição na música popular, dita popular, né? E aí olha, o Cezinha me fez... Uma reflexão interessante essa que você tá fazendo, né? A próprio jeito que a gente chama música erudita no Brasil é segregatório já. Com certeza. Então, assim, você já parou pra pensar como que se chama música erudita em inglês? Classical music. Opa, então, música clássica. Sim. Tem um termo pra música erudita em inglês? Acho que não. Não, eles usam classical music. Como que é em italiano e em outros idiomas? É sempre referente à música clássica. Aqui no Brasil, se você fala isso dependendo da roda que você tá... Não, música clássica é aquela produzida no classicismo. No período entre os anos... Não, clássico... Isso é meio coisa de adolescente, sabia? E se você tá falando isso até hoje, com mais de 18 anos... É uma red flag. Eu tendo procurar dependendo de onde eu tô, eu falo mais música clássica do que música erudita. Porque música clássica, o nome, período... Primeiro que no período clássico não chamavam um período clássico de período clássico. Isso é a gente olhando em retrospecto. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E o clássico vem mais no sentido de que algo que foi feito de uma tal forma que sobreviveu ao tempo. Não tem a ver com... é do ano X ao ano Y. Não, é algo que sobreviveu ao tempo. Um filme clássico é um filme que foi feito no classicismo? Não. Os clássicos do rock também não foram feitos no No classicismo. classicismo. Sim. Exato. Então, música clássica é aquela música, aquele tipo de música que a gente chama de erudita aqui no Brasil, que sobreviveu ao tempo. É isso. Eu gosto até um termo que eu uso muito, por exemplo, no contexto de igreja que eu participo. Eu gosto muito do termo música instrumental e música vocal. Você consegue englobar música instrumental popular, clássica, erudita, e música instrumental e música vocal, que também tem música clássica vocal. Uhum. E eu acho que é o contexto, na minha visão atual, mais interessante. Música instrumental e música vocal. E como que foi o seu primeiro cachê lá? Então, eu vou chegar lá. Aí eu fazia aula com o César me fez visualizar a música geral, como algo geral. O César tinha problemas, assim, no horário, né, de horário de aula, era difícil, assim, até porque eu ainda era um neandertal que queria fazer aula presencial. Só presencial funciona? Só, tá louco, você tem que ter a presença do professor ali, porque é muito melhor. Como que vai bater a distância? Eu posso falar assim, e eu falo isso em todo lugar, eu não aceito ter um professor que agride o aluno de maneira alguma. Psicológica, física, assédio moral. Isso, se você tá passando por isso, troca de professor. Se o professor não é bom... Exato. Mas ele é muito bom. Ele toca no lugar tal, ou ele toca o repertório tal. Meu amigo, isso ele não vai quer te dizer nada. levar a lugar algum. Exatamente. E o professor como eu tenho um amigo professor que fala, o professor nada mais lida com o sonho das pessoas. O sonho pode ser diverso. E o mais louco é isso. Você se lidando com o sonho das pessoas, você não pode aliar o seu sonho. Meu sonho é tocar na Filarmônica de Berlim. Eu não consegui. Meu aluno vai. Mas o sonho do aluno é tocar música do anime. Poucas. Meu aluno vai tocar na Filarmônica de Berlim. E aí esse é o caso, por exemplo. Se o professor que te assedia de forma moral, te agride, faz com que você tenha problemas psicológicos, esse professor aí não vai te ajudar a chegar a sonho algum. Primeiro que mesmo que ele te ensine tecnicamente a tocar violino muito bem, seu psicológico nunca vai estar pronto para você chegar no seu sonho. Você nunca vai ter resultados... Porque assim, em algum momento vai cobrar esse tipo de abordagem. E aí eu fazia aula com... Ele até me indicou pro Davi Graton, que é um professor que também toca na USESP.
O Davi foi o professor, se eu não me engano, agora... Eu acho que foi o professor que eu tive mais tempo de aula. E aí foi maravilhoso pra mim, assim, na questão de refinamento, de olhar com uma lupa, assim, as coisas e fazer... Ah, não, ele falava, não, você quer tocar todo o negócio, mas não acerta a mudança da primeira pra segunda nota. Vai, com calma. Ele sempre falava. Eu falo, às vezes eu converso com ele e falo, professor, eu ouço a tua voz falando assim em muitas situações. Ele falava, acerta a primeira, depois acerta a segunda, menino. Ele falava, ele era muito maravilhoso, assim. Eu gostava dele que ele era... Na época eu tinha medo dele. Não nesse sentido, eu tinha medo de frustrá-lo. Ele era tão bonzinho comigo, assim, que na aula eu falava, não vou chegar mal na aula, ele é tão legal. É sério, eu acho que foi algo engraçado, porque eu falo, não, ele é tão bonzinho. Ele é tão bonzinho que eu tenho que cumprir as expectativas dele. Eu tenho medo de deixar ele triste, sabe? Não sei se isso não é tão bom, não. Pode ser que não seja tão legal. Então, seja um professor mal. Não. E aí ele... Foi muito legal por isso. E aí veio o período de pandemia, que aí nós vamos chegar na resposta. E eu lembro que comecei a... Como eu virei guitarrista, eu já não tava mais conseguindo tanto fazer aula de violino, assim, não tava nem com muita vontade. Eu achava que o mundo ia acabar e que não ia fazer mais sentido pro homem tocar violino, música. O homem ia viver nas suas cavernas individuais e a música em conjunto não iria mais existir. Eu acho que existiria. Mas por um tempo assim, eu pensei, eu vou começar a dar valor porque eu gosto realmente. E na época, isso é muito engraçado. Eu não gostava muito de tocar na orquestra, assim. Eu tinha um emprego numa orquestra, mas eu vivia, e é o que eu gosto muito até hoje, eu vivia muito música de câmara. Não ouvia vídeo, ficava vendo vídeo de orquestra, foi um tempo só. Eu nem gostava muito de ouvir sinfonia, não ouvia. Até porque, não sei se era uma abordagem que eu não gostava muito, mas até hoje eu gosto muito de música de câmara. Quarteto, trio, música de violino e piano, me atraía mais. E eu falei, tá, eu toco no quarteto, a gente tá conseguindo às vezes... A gente gravou, isso é muito legal. Quem foi no Spotify assistir o Divertimento do Mozart, a gente gravou sem fazer nenhum ensaio presencial. E como que faz o ensaio à distância? A gente entrava no Zoom, isso é muito legal. Aí... Mutava? Então, mutava os três, deixava um ligado. Aí a gente tocava acompanhando, por exemplo, o violoncelo. Vamos tocar de novo. Agora acompanhando a viola. Que rico! Só que todos estavam mutados, só uma voz tocava. Aí é muito legal porque a gente aprendeu as outras vozes muito bem. Exatamente. E o mais legal, você quando fosse a sua vez de tocar sozinho, você tinha que tocar muito direito. Tinha que tocar bem porque você ia poder atrapalhar o rolê dos outros, entendeu? E a gente fez, sei lá, uns 4, 5 ensaios dessa forma. E quando a gente foi pro palco tocar sem ter ensaiado nenhuma vez... Saiu super junto. Saiu melhor do que todos os ensaios que a gente fazia junto. Porque aí você conhecia exatamente a parte de todo mundo, encaixava muito melhor. Nossa, ficou... Tem aí no YouTube, vocês podem ver. Tem no YouTube, Spotify. E a gente gravou os 3 movimentos assim numa noite. O que normalmente... Vamos desmistificar uma coisa. Você que assiste vídeo e tem disco de orquestra, saiba, eles não tocaram do começo ao fim. Nunca. Praticamente nunca. Não, só se tiver colocando uma gravação ao vivo. E aí você vai encontrar alguns errinhos. Mas nunca existe uma gravação da nota do compasso 1 ao compasso infinito lá, é o último lá, que foi tocado diretão. Normalmente uma orquestra, quando vai fazer uma gravação, eu já participei de algumas gravações de orquestra, eles propõem, nós vamos tocar do compasso 1 ao 90. Toca aquele trecho. Não ficou legal. Pode ser que toque de novo, ou senão vamos do 1 ao 45, depois do 45 ao 90. Conecta. Isso é muito legal, até porque é um... Conecta na edição, depois lá na hora do computador. Não, o trabalho do engenheiro de áudio é maravilhoso. E muitas vezes é uma outra ideia, porque a ideia da gravação é entregar o que há de melhor do que daquele grupo. Não é, por exemplo, a gravação é mostrar uma interpretação ao vivo. Não é. Se fosse, você ia assistir ao vivo. Exatamente. Você ia lá no teatro, na Sala São Paulo, Teatro Municipal, assistir a orquestra tocar ao vivo. Aquilo é um outro tipo de arte. A arte da gravação é entregar o que há de melhor daquele grupo. São as melhores fotos. É um álbum de fotos daquela orquestra, só que só foto filé. As outras, aquela que saiu de boca aberta, eles cortam. E é exatamente isso. E foi impressionante, porque a gente, pra gravar essa peça, dá mais de 20 minutos, num tempo normal de gravação, a gente demoraria mais de um dia. Eu acho que sim.
pra gravar mas- bem, assim. E quarteto é muito exposto. Vocês podem ver aquele trecho do... Tem um trecho no Divertimento do Mozart que o segundo violino frita, é super difícil, várias ligaduras. E aí, e isso foi impressionante. A gente começou a gravar por volta de 8h30 da noite. 10 horas a gente já tinha gravado todos os movimentos. Praticamente Bravo. tocando direto, assim. E eu nunca aconteceu isso, assim, a gente não ensaiou nenhuma vez, Juntos. juntos. A gente ensaiava de forma... Juntos pelo Zoom. fisicamente, né? A gente ensaiava pelo Zoom. Isso foi muito legal, porque nos fez estudar pra tocar sozinho, pros amigos ouvirem, que é uma coisa normal. Não é normal, você está no quarteto, agora toca só o violoncelo, a gente fica assistindo. Não acontece. E era legal, a gente quer tocar bem pros amigos, estudou direito, aprendeu a ouvir e conseguiu tocar junto. Acho que é a base, assim, de tudo, né? Só que a gente não faz, né? A gente é meio sem noção, né? A gente não estuda direito a nossa parte, não ouve os amigos e na hora quer tocar bem. Exatamente. E aí, legal, eu fazia aula. Aí, nesse tempo, eu falei, não vou fazer mais aula e tal. E eu ia viver, eu tinha um emprego. Aí começou a vir os trabalhos de produção, de escrever projeto, que começou a Lei Aldir Blanc, essas outras leis, os PROACs de incentivo, para socorrer o período de pandemia. E eu lembro que o professor Baldini fez alguma aula, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, que seria legal, tal, participar da classe. Aí ele falou, não, seria um prazer te receber na classe e tal. Você quer começar amanhã? Aí eu, tipo... Claro. Eu não tô estudando nada. Mas tá bom, vamos ver. Aí ele falou, eu falei, mostra o quê? Ele falou, me traz um movimento de partita de Bach, que você queira tocar a partita inteira. Eu lembro que ele falou assim. Um estudo do Kreutzer e algum concerto que você queira tocar. E aí eu fui na segurança, né? Lógico. O que eu tinha, né, já, né? E aí foi legal que a gente fez um trabalho legal. A partir daí eu faço aula com ele até hoje. Assim, a gente tem um... Isso foi Foi final de 2021, se eu não me engano. Não sei nem que ano a gente tá. Estamos em 24. Isso foi final de 2020... Não, início de 2021. Foi início de 2021, exato. E aí eu lembro que começou os problemas com o coronavírus. E aí teve um... Então foi em 20. Não. Foi em 2021, segunda quando teve leva. uma segunda Ok. onda. Já tava voltando, aí parou de novo. Em 2021, a USESP ia fazer um repertório muito grande, assim, com orquestra... Que eram os balés do Stravinsky. Pássaro de Fogo, Petrushka e Sagração da Primavera. Vale a pena ouvir. São músicas incríveis. E eles precisavam de uma orquestra maior, só que eles precisavam de 2 orquestras maiores. Porque... Primeiro que teve muita gente infectada, infelizmente, com o vírus. E aí eles precisavam chamar pessoas. E precisavam ter 2 orquestras grandes. E aí eu lembro que antes do professor Emanuele falar comigo, chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Oi, aqui é a pessoa, não vou falar o nome, porque senão eu vou encher o saco dela. Aqui eu sou gerente da USESP e me passaram o teu contato, você não quer vir tocar tal dia, tal. O que eu achei? Golpe. Lógico. Não respondi. Aí o Emanuele mandou uma mensagem, tal, alguém vai entrar em contato. Eu falei, professor, desculpa, já entrou, mas eu achei que era zoeira. Eu achei que era zoeira e não respondi. Deixei pra lá. Aí ele falou, não, responde lá, tal. Aí rolou, eu fiz um caixinha em 2021. E aí foi muito legal, assim, foi fascinante. Foi muito legal, assim, tem várias experiências que eu aprendi. Eu acho que o mais legal de ter tocado essas semanas que toquei na USESP foi o aprendizado. Mais do que qualquer cachê, do que qualquer status de estar lá, o quanto eu evoluí, quanto eu apaixonei por tocar em orquestra, aprendi ali. E eu estando lá, na primeira semana eu entrei, sentei no naipe e tal, estudei pra caramba. Foi o negócio, não, tem que tocar bem, né? E eu vi que a primeira passagem de uma orquestra grande assim é igual a qualquer orquestra que eu já toquei. Tem os mesmos desconjuntados que rolam em qualquer orquestra. Eu falei, nossa, no concerto não é assim não. E aí rolou isso, só que legal, a gente passou, eu lembro que era o Petrushka do Stravinsky. Na segunda passada... Que é no mesmo dia. No mesmo dia, logo a gente tocou uma vez, tinha alguns engatos assim pelo caminho, algumas notas assim voando no ar. Mas na segunda passada, que logo em seguida, o nível já subiu muito. Eu falei, caramba, cara, as pessoas reagem, né? E isso é legal, pela questão da experiência. Aquilo lá
não é que eu estivesse muito aquém tecnicamente, mas é que as pessoas já têm a experiência do tipo de trabalho, né? E eu comecei a pegar muito disso. E aí isso foi um pouco no final de 2021. E aí em 2022 o Emanuele até falou comigo, você tá na lista de cachês, tá? Eles vão chamar várias vezes. Aí em 2022 eu fiz muitos programas, assim, foi, sei lá, praticamente metade da temporada. Semana sim, semana não, eu tava tocando com o Zesp. 2023 não deu muito, porque eu comecei... O que acontece? No meio de 2022, isso já tinha acontecido há muito tempo atrás. Eu vou ter que voltar um pouco. A Orquestra Sinfônica de Santos tem músicos que são contratados como estatutários da prefeitura, funcionários públicos. E o último concurso aconteceu em 96. E os outros músicos que foram entrando a partir dali, teve um processo de CLT, processo de cachê. Então, quem não entrou no concurso depois de 96, antes de 96... Contrato normal. Contrato normal, não tem a estabilidade de funcionário público. E também não tem as obrigações de funcionário público. Em 2020, abriram concurso novamente. Aí na prova de teoria, teve primeiro uma prova teórica, escrita, de teoria e conhecimentos gerais, matemática, português. Muito louco, né? Prova de orquestra... Um concurso público. É um concurso público. Mas prova para uma orquestra ter isso é um pouco estranho, né? No mínimo estranho. E aí eu lembro que rolei bem, eu fiquei em segundo na prova de escrita. E aí, a prova foi em fevereiro de 2020. E a prática, estava marcada para abril de 2020. Que foi Acontece quando que a pandemia. Não teve. E aí, os 5 primeiros de cada instrumento passavam para a prova prática. E essa prova aconteceu no final de 2022. E aí eu fui o cara que passou. O mais interessante, eu posso falar isso, eu não tenho vergonha alguma. Nenhum candidato foi além de mim. Isso eu nunca vi em prova de violino. Foi WO. Isso é sério. O cara venceu um concurso por WO. Não teve nem chance de competir. Não, foi mais... Sabia que eu fiquei... É muito engraçado falar isso. Eu fiquei mais nervoso do que se tivesse os candidatos. Eu toquei muito nervoso. É porque eles poderiam só não ter passado ninguém. Já pensou perder pra mim mesmo? Ia ser muito mais humilhante. Eu toquei a prova inteira pensando nisso. Já pensou eu reprovo? Só eu fui o candidato. Porque tinha assim, se você tirasse uma nota abaixo de 70, o que teve gente nos outros instrumentos que tirou, e não foi nem pra estar habilitado. Uhum. Se eu tirar uma nota abaixo de 70, você é eliminado, assim. E vai ser uma piada eterna. Porque só a prova de violino e a prova de tímpano que não teve concorrentes. Fora uma pessoa que no tímpano passou, a timpanista, na de violino eu que passei. Eu cheguei lá e falei, putz, a prova inteira. Eu tenho certeza que se eu tivesse um concorrente, eu teria tocado muito melhor. Porque eu teria assim, se eu não passar, foi o cara que tocou melhor que eu. Nessa não, se eu não passar, a culpa é minha, plenamente. E eu era o único... Já pensou, ia virar piada nacional. E assim, o cara que... Em concurso público eu não sei se é muito comum, mas de ter só... de não passar ninguém, por exemplo, né? Mas em teste de orquestra é muito normal. Sim, no concurso... Não necessariamente no concurso público. Quando tem, por exemplo, os últimos testes para violino da Municipal, se não me engano, da Orquestra Municipal de São Paulo, não passou ninguém. E bastante gente fez o teste. Exato, e muita gente boa. Não, e tinha essa gente prerrogativa. Que toca lá, inclusive, fez o teste. Existia essa prerrogativa no concurso. Se não tivesse ninguém que atingisse a nota, a vaga era... cortada. E esse é o mais estranho. A vaga seria cortada pra ninguém preencher. Não teria essa vaga mais no futuro. Não, se fosse abrir outro concurso, teria que abrir um concurso pra gerar uma vaga nova pra... E eu falei, já pensou, eu sou o cara que acaba com a vaga de violino. Nossa, velho. Muito bem. E aí o que aconteceu? Aí eu fiz no ano de 2022, e no final de 2022, quando eu tava fazendo cachê no Zesp, eu soube que ia rolar o concurso. Eu falei, só que na minha cabeça, até a hora do palco, eu achei que teria concorrentes. Então eu estudei bem, fiz o repertório direitinho. E agora eu tenho que agradecer uma pessoa. Eu até esqueci nas últimas que eu falei. Quem me fez passar na prova mesmo, assim, que me ajudou muito, foi a professora Débora Vanderlei. Ok. Porque na pandemia foi alguma coisa que aconteceu, ela se dispôs a dar 2 aulas para quem estivesse se preparando para um concurso. E eu agradeço a Débora, até mandei já mensagem para ela, falei que quando ela apareceu, eu devo uma caixa de chocolate pra ela. Lindt, que tem que ser bom, porque valeu a pena. Agora é concursado, pode
Pediu um chocolate bom. E o que aconteceu? Ela... E aí eu falo que ela mudou minha vida, assim. Todo mundo que pergunta, assim, que eu fiz aula... Aí eu fiz essas... Eu fiz 2, mas eu fiz mais algumas aulas com ela. E eu lembro que na primeira aula, ela faz um negócio muito legal. Ela pede que você grave um vídeo pra que ela prepare a aula que vai ser feita, aula real time, né? Aham. A aula rolando mesmo. Aí eu mandei um vídeo e foi muito legal porque ela me diagnosticou na vida, assim, como que eu era como músico de orquestra. Foi muito legal. E ela falou, então, você... E ela escreveu um relatório do que eu devia fazer. E aí a gente conversou. Ela falou, então... Ela foi super sincera. Eu achei de uma imensa fineza, assim, a maneira como ela conversou comigo. Ela falou, você é o tipo de músico de orquestra que eu não gostaria que sentasse na estante comigo. Eita, por quê? E aí eu tomei um choque assim, uai. Porque na minha cabeça os vídeos estavam bons. Ela falou, então, você acha que você tá tocando sozinho no mundo? E ela falava, você acha que você só tem você tá tocando no naipe, você não toca junto. Só que isso foi um vídeo eu mandando, imagina ela falando isso. Sem ter nunca me visto tocar em orquestra. Até então eu nunca tinha feito cachê no OSESP. Tanto é que eu nunca fiz cachê com ela tocando. Ela falou, você acha que só existe você, o tempo é seu, a música é sua, e não é, você tem que respeitar a partitura, respeitar os amigos, respeitar os colegas, porque o que acontece, como eu não tive passagem por orquestra jovem, eu fiz muita música de câmara, então na minha cabeça, o naipe de violino era só eu e era eu, entendeu? E pra orquestra é muito diferente. Na orquestra, muitas vezes a gente tem que fazer música de câmara, mas entender que o naipe de violinos primeiro é um violinista. O naipe dos segundos violinos é outro violinista. Não adianta eu ficar fazendo música de câmara com o cara que tá do meu lado na estante aqui, mas com a estante da frente a gente ignora, né? E aí ela me deu uma aula, assim, de como agir. Ela falou, você fez um ritmo aí que você acha bonito, só que não é o que tem que ser feito, e foi muita coisa. E aí eu fiquei aquilo na cabeça. Fiquei e fico até hoje. Eu tenho que ser... Isso eu acho que é muito interessante, porque eu creio que isso me abriu muitas portas. Eu tenho que... Ela falou, é muito interessante que você seja o músico que senta na estante e as pessoas querem que você esteja do lado dela. Não adianta você ser o cara que toca mais violino, assim. Ela falou, sabe tocar, sabe fazer os golpes de arco, que era aula de excerto, né? Ela falou, você tem um golpe de arco muito claro, específico, funciona bem, só que não dá pra tocar contigo. E aí eu coloquei isso na cabeça, eu tenho que ser um músico que senta na orquestra e a pessoa que tá ao meu lado queira tocar comigo. E aí acho que eu posso dizer que a Débora mudou minha vida e na prova... E aí o que ele fez? Ele na pandemia aproveitou o tempo que tinha de sobra, comprou uns cursos de stand-up, aí na hora que senta do lado a pessoa sai sorridente, sai feliz. Todo mundo que eu conheço que dividiu o estante com o Vini pega e fala que foram os ensaios mais legais, os ensaios mais engraçados. Então, é porque... Não, e assim... Olha, me deixou sem graça, porque eu ia contar uma coisa... Eu conheço uma galera que já dividiu o estante com ele. Então, se não convence nas notas, convence nas palavras, né? Quem não tem nota, conta história, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a pensar nisso. Foi legal, porque eu tava de férias, né? Forçadas, na orquestra que eu tocava em Santos, que não teve atividades no período de pandemia. E eu falei, não, eu tenho que virar outra pessoa. Tá louco? Como assim? Eu sei tocar violino, mas não sei tocar com outra pessoa do lado, assim. E eu acho que aí foi muito legal. Porque na prova de excertos, que foi que a gente fez, eu lembro que uma das pessoas da banca, que a banca era com biombo, mas depois eu descobri quem eram as pessoas. Eu perguntei, como foi? Ele falou, nossa, a prova de excerto foi muito legal, assim. Foi o seu ponto alto da prova. Eu falei, caramba, a Débora salvou minha vida. Então, Débora, eu te agradeço muito. E vou lembrar disso pro resto da vida, que eu tenho que ser um músico que senta na estante e a pessoa do lado queira tocar comigo. E esse é um bom ensinamento pra gente encerrar esse nosso episódio de podcast. Exato. Maravilhoso. Sensacional. Temos a equipe aqui, perguntas que nós temos que fazer no final mesmo? Qual seria a próxima pessoa que você tem contato, que você conversa com essa pessoa, que você acha que seria legal tê-la aqui pra conversarmos no podcast? Nossa, é difícil, né? Mas eu acho que, para continuar, e é um assunto que é um trabalho que hoje eu tô... Vou fazer jabá do meu trabalho no próximo convidado. Um trabalho que a gente tem empreendido força e tempo é o Matheus Bazuca.
Matheus Bazuca. Eu senti que você ia falar esse nome. Anote, equipe, por favor, pra gente mandar mensagem pro Matheus Bazuca. Já faz uma pré-convidada nele. Pode deixar, vou mandar mensagem. Eu citei você lá no podcast, vão te mandar mensagem. Exato, porque a gente tem um trabalho muito legal, vou dar um parênteses, sobre os clássicos negros, né? Os artistas da música clássica afrodescendentes. Não sei como fala, não sou tão politicamente correto, conhecedor das normas cultas. Norma culta, segundo a lacração. Cancelado! Meu Deus, eu já tô... Mas eu prefiro agir para que isso nunca mais aconteça. Ok. E a gente começou a pesquisar. Eu lembro que ele chegou pra mim, eu lembro que eu tinha ouvido um disco da Rachel Barton Pine, que é uma baita violinista. Eu vi um disco dela sobre isso. E aí ele falou... sei lá, eu ouvi uma semana, deu 2 semanas, ele apareceu. Cara, você conhece o Chevalier do São Jorge? Eu falei, conheço. Ele falou, como assim, cara? Como assim você conhece? Eu falei, eu ouvi um disco tal, da Rachel Barton Pine. E ele falou, cara, eu também ouvi algumas coisas, eu podia tocar. E é muito engraçado que é meio parecido, sabe, o personagem com ele. Poucas pessoas eu falei, cara, dá pra você tocar, isso aí ficaria muito da hora. E a gente começou a fazer um trabalho, escrever uns projetos, fomos aprovados. Vai rolar alguns concertos esse ano. Já rolou um ano passado, rolou uma gravação, já tem nos streamings, do concerto do Chevalier, que é uma história maravilhosa. O filme do Star Plus é bem ruim. Ah, tem um filme? Tem um filme no Star Plus. O filme é muito bom pra contar a história dele, mas a música é bem péssima, assim. É tão ruim que a primeira... E olha que o Mozart é meu compositor favorito, mas a primeira peça que toca num filme de outro compositor é o Mozart. Ele toca o concerto número 5 do Mozart num filme sobre outro violinista. Porque acho que eles não acharam alguém tocando. Pode ser. Ou pegar alguém pra tocar de verdade. As partituras existem, né? Tem no MSLP. Podia chamar o Matheus. Ele toca muito bem esse concerto. Tá lá no Spotify. E aí a gente começou a escrever. Tem muitos outros compositores. Florence Price. Joseph White é um compositor que o Dom Pedro II deu um Stradivari pra ele. E ele é considerado, assim, é um Paganini tunado, assim. É um nível muito alto. Alguém que morou no Brasil. E a gente no Brasil nem conhece essa história de um grande violinista cubano. O Matheus em breve vai tocar esse concerto. Aí a gente tá nesse trabalho de pesquisa e aí ele toca. Maravilhoso. Matheus Bazuca já está pré-convidado. Vini Mendes, foi um prazer inenarrável, cara, te receber aqui no Estúdio Didático. Não se esqueça de curtir, deixa nos comentários o que você achou. Por qual trecho nós deveríamos cancelar o Vini Mendes? Deixa aqui nos comentários. Avalie a gente com 5 estrelas no Spotify. Pratiquem violino. E, temos 2 recados importantes. Você quer aprender violino? Você tá começando, tá vendo essa história, Papo 2 Violinistas, achou legal? Tem curso gratuito de violino pra você que não sabe nada aqui embaixo. Se você é professor e não quer bater nos seus alunos, quer ensinar um jeito diferente quer aprender um jeito diferente de ensinar, tem curso para professores aí embaixo também. Um abração e até mais. Tchau. Tchau.